segundo escreveu Mateus, capítulo 8, e o versículo de número 14. Os amados encontraram, digam amém. Diz assim a palavra de Deus: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre, mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Amém? Levanta a sua mão, a Bíblia, para o céu e diga: Senhor Jesus. O mais forte que você puder, diga: Senhor Jesus, eu preciso ouvir a tua voz falar comigo. Diga: fala, Senhor. Mais forte, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Amém? Assente-se aí, e se você tiver razões para ser grato a Deus, aplauda Jesus e dê glória a Deus o mais forte que você puder. Isso, para Jesus, bata a palma dando glória a Deus e dando aleluia. Amados irmãos, nós estamos hoje reunidos no culto que nós comumente denominamos culto da família. E nós cremos que a nossa família é o nosso maior patrimônio. Quem acredita que a sua família é seu maior patrimônio, dá um glória a Deus. Não existe patrimônio maior, não existe patrimônio que é mais valioso do que a nossa família. Mas a reflexão que eu quero fazer com todos os irmãos aqui, neste dia de hoje, nós temos a Bíblia como nosso manual de regra, prática e fé. Tudo que nós que somos cristãos devemos ou não fazer está inserido na Bíblia Sagrada. O Evangelho não é apenas algumas mensagens para ajudar as pessoas a ser melhores. Não. O Evangelho, ele tem um poder transformador. O Evangelho, ele tem um poder que muda a vida, a maneira de pensar, a forma de agir, a conduta do indivíduo. Sabendo disso, que o Evangelho é poderoso, sabendo que o Evangelho tem o poder de mudar vidas, nós temos prova disso, até porque você pode observar nos trabalhos penitenciários que é feito, quando a Bíblia é apresentada a alguém que está cerceado da sua liberdade, ele é transformado, e o que o sistema prisional não faz, o Evangelho de Cristo faz. Quantos aqui foram mudados pelo poder do Evangelho? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Sim, nós não temos dúvida que o Evangelho, ele é transformador. Qual é o grande problema? E aí uma observação pessoal que faço, e é sobre ela que eu quero refletir com vocês. Sabendo do poder transformador do Evangelho, nós deveríamos experimentar, após as pessoas converterem a Cristo, uma mudança, uma melhora nas famílias, porque o Evangelho é transformador. Então, quem aceitou a Cristo e aceitou o Evangelho, automaticamente os problemas familiares tende-se a reduzir, porque a Bíblia nos dá todos os princípios que nós devemos ter em nossas famílias, todos os princípios de como nós devemos nos portar. Aos maridos, a Bíblia, ela é clara e diz: marido, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Se necessário for morrer por ela, assim o faça. As mulheres, a Bíblia também diz: mulheres, amai e respeitai os vossos maridos. Aos filhos, a Bíblia também diz: filho, honre o teu pai e a tua mãe, para que os seus dias sejam prolongados na terra. Então, nós sabemos que a Bíblia, ela nos mostra princípios que, ao ser aplicado, nós teremos uma família melhor, teremos uma vida mais equilibrada.
Nós, quando aceitamos a Cristo, nós vemos que o Evangelho estabelece princípios em todas as áreas da nossa vida. O Espírito de Deus, ao penetrar em nós, nos dá domínio próprio. Então, nós, como servos de Deus, não vamos ser pessoas que vamos se envolver em confusões. A Bíblia, ela estabelece princípios, inclusive para a nossa vida financeira. E qual é a grande observação? No meio do povo de Deus, no meio dos cristãos, hoje estamos tratando no âmbito familiar, e eu quero apresentar 2 dados interessantíssimos. Primeiro dado, nós percebemos que os problemas familiares não reduziram quando a pessoa entregou a vida a Cristo. Nos gabinetes atendemos constantemente as pessoas com os mesmos problemas de 20 anos atrás, de antes de conhecer a Cristo. E aí eu me pergunto, qual é o problema? Se o Evangelho é transformador, se a Bíblia nos mostra princípios que regem a vida familiar, por que a vida desta pessoa ou a família desta pessoa não mudou? Por que os conflitos em casa ainda acontecem e esta pessoa é alguém que tem o Evangelho? Nós vamos perceber agora na quarentena que nós estamos passando, tem uma pesquisa que foi feita que o número de divórcio, o número de separação entre os evangélicos cresceram absurdamente. Ou seja, a crise familiar está permeando e pairando a casa daqueles que servem a Deus. E qual é o problema disso? É um agravante, uma preocupação que nós devemos ter. Porque se o Evangelho transforma a nossa vida e a Bíblia nos dá princípios para vivermos em paz, para termos uma boa convivência, automaticamente, de duas, uma coisa aconteceu. Ou o Evangelho não penetrou nos corações, ou não aceitamos de fato o Evangelho. As famílias estão sendo dissolvidas, as famílias estão em crise, as famílias estão em colapso, as famílias estão vivendo como se o Evangelho ainda não entrou nessa casa e não houve uma transformação. E eu quero utilizar o texto que lemos para exemplificar e mostrar para vocês qual é o maior dilema da igreja atual. O maior dilema da igreja atual é que nós nos limitamos a estar com Deus no templo, a estar com Deus no momento do culto coletivo, a estar com Deus apenas quando nós nos reunimos para adorar. Os conflitos em nossos lares não terminam, são conflitos infindáveis, porque aqui nós conseguimos ser cristãos. Fora daqui, nós temos uma dificuldade em viver Jesus. Pedro, neste texto, ele era o discípulo mais ousado, o discípulo que tinha a maior capacidade de ir para frente, fazer perguntas, fazer questionamentos, se apresentar ao serviço. Ele vai fazer, ou pelo menos o texto descreve apenas que Pedro teve a oportunidade de levar Jesus na sua casa. Nenhum momento na Bíblia você vai perceber relato de Jesus indo na casa, visitando a casa de nenhum dos demais discípulos. Neste texto, o texto está dizendo: a sogra de Pedro estava enferma. A sogra de Pedro certamente morava em uma casa, não sei se na mesma casa que ele, mas ao apresentar a sogra, apresenta-se o seio familiar. Pedro agora leva Jesus até a sua casa. A sua sogra está enferma. Esta é a ocasião que Jesus Cristo foi visitar a casa de Pedro. Uma enfermidade existia na casa. Ele, por sua vez, crendo no poder de Cristo, o chama para ministrar uma cura, para ministrar um milagre sobre ela. E Pedro nos mostra uma lição muito importante.
não apenas adorar ao Senhor diante dos olhos dos outros. Eu preciso, de fato, levar Jesus comigo para a minha casa, porque na minha casa é o local aonde as máscaras caem. Na nossa casa é um local aonde nós apresentamos a nossa verdade. Na nossa casa, muitos de nós não nos portamos da mesma maneira que nós nos portamos aqui. Muitos de nós cantamos aleluia, vestimos terno, choramos, levantamos as mãos para os céus em reverência e adoração a esse Deus pela qual nós estamos aqui adorando. Mas o fato de eu não levar os princípios bíblicos para a minha vida e não aplicá-los na minha casa me faz ser alguém mascarado. Eu sou uma coisa no templo diante dos meus irmãos e dentro da minha casa eu sou outra coisa. O evangelho não penetrou de fato no coração das famílias que ainda vivem em conflitos infindáveis. Porque quando Jesus está com você dentro da tua casa e Ele é o centro da tua família, o conflito vem, mas quando ele vem, Jesus está ali para te dar a direção e a inteligência para resolver da melhor maneira possível. A pergunta é: Jesus está na tua casa? A pergunta é: você vive uma vida com Jesus fora do templo? A pergunta é, e a reflexão desta noite é nesta linha: você serve a Deus apenas no horário do culto ou na sua casa também você serve a Deus? Você serve a Deus apenas no culto da Santa Ceia ou no meio da sua família você também serve a Deus? Este é o ponto. Muitos de nós temos familiares que não servem a Deus. Muitos de nós temos pessoas da nossa casa que não aceitaram ainda Cristo, não aceitaram o verdadeiro evangelho. Já se perguntou se a culpa não é sua? Já se perguntou se eles ainda não se renderam porque eles decidiram não ser crentes como você é? Porque nós precisamos nos libertar da máscara que nós colocamos para vir ao templo. Aqui somos pessoas adoráveis, convivemos com todos, abraçamos e amamos todos. Mas quando você chega na tua casa, você ainda continua crente? Você ainda serve a Deus? Maridos, na sua casa, você ama a tua esposa como Cristo amou a igreja? O evangelho é transformador, não temos dúvida disso. Quem de fato acredita que o evangelho é transformador, levanta a mão e dá um glória a Deus. Então por que o número de violência doméstica cresce entre os evangélicos? Por que agora a gente ouve notícias e mais notícias de mulheres que são casadas com homens há 20 anos, que servem a Deus e são agredidas em casa? A pergunta é: somos crentes apenas aqui ou fora daqui a gente continua servindo a Deus? São assuntos que a igreja ela deixa de tratar, mas tem uma grande relevância. Não é possível a igreja crescer e os problemas também crescerem. Quem nós mais deveríamos ter problema, que é o diabo, é o que a gente menos tem. Os nossos problemas são de relacionamento entre irmãos, entre pessoas, entre famílias, entre lares. E como o evangelho entrou em você e não mudou a tua vida, como o evangelho entrou em você e não mudou as suas atitudes, como o evangelho
você e não mudou a tua maneira de ser, não transformou o seu caráter? Será que você vive com Jesus fora da igreja? Ou você só vem aqui dar uma esfregadinha e vai embora? Será que você vive de fato o evangelho pleno? E eu quero aqui hoje encorajar a você. Não tenha medo, viva com Jesus, não passe alguns momentos com Ele. Eu quero encorajar você a levar Ele para a tua casa, a levar Ele para o teu trabalho, a levar Ele para a tua escola, aonde você estiver, você vai agarradinho com Ele, dizendo: Ele é meu melhor amigo, Ele é o meu Senhor, Ele é quem pode me libertar e transformar. O número de problemas aumenta, e eu elenco 2 fatores. Primeiro fator, o evangelho não entrou na vida do indivíduo, que os problemas dele são infindáveis. Ah, pastor, o senhor então está propondo que quem aceitar o evangelho, ele não terá problemas? Não, muito pelo contrário. Você vai continuar tendo problemas, mas a sua postura diante do problema será modificada. A sua postura diante do conflito será modificada. Por quê? Não vivo mais eu. Cristo é quem vive em mim, uma vez que o evangelho entrou em mim. Cristo é quem vive. Mas é assustador. As famílias, os conflitos familiares, quando o evangelho entra, era para diminuir, mas eles não diminuem. Eles aumentam. Eu converso com gente todos os dias eu ouço um problema. Não tem um dia sequer que eu não ouço um. E quando os problemas são familiares, você analisa uma pergunta que eu sempre faço: desde quando isso começou a acontecer? 20 anos. Quanto tempo você tem que você serve a Deus? 20 anos. Então você não serve a Deus. Então você não entendeu o evangelho. Então você não tem uma vida com Jesus. Porque se eu tenho uma vida com Jesus, a partir do momento que Ele entra comigo na minha casa, tudo à minha volta é mudado pelo poder do evangelho de Cristo. Porque Ele é o meu amigo, Ele vive comigo. Nós, segundo motivo, primeiro é que nós não temos uma vida com Jesus, apenas momento. Segundo motivo, não meditamos na lei do Senhor. O texto sagrado diz que precisamos meditar na sua lei de dia e de noite. Na tua casa, quanto tempo você tira diário para ler a Bíblia? Na tua casa, quanto tempo você tira para ler a Bíblia com sua família? Ou melhor, alguém na sua casa lê a Bíblia? Porque você pode não acreditar, mas o fato de você ler, meditar na lei do Senhor, a sua vida é transformada por completo, meu irmão. Nós ouvimos testemunhos aqui no último culto que tivemos, no grupo dos evangelistas dos presídios. Um dos obreiros, eu lembro como se fosse hoje, ele é da cidade de Marília. Ele esteve aqui nesta igreja e testemunhou que ele ganhou uma Bíblia no presídio. E quando ele saiu do presídio, apenas por ler a Bíblia Sagrada, ele entregou a vida a Cristo, sozinho, lendo a Bíblia no presídio. Saiu de lá, hoje é um servo de Deus, está com a família restaurada, está com uma vida reestruturada para a glória de Deus. Alguém encarcerado pegou este livro, leu, ele é o poder de Deus, é transformador. Como que você participa de todos os cultos, ouve ministrações todos os dias, faz orações diariamente, diz que serve ao Senhor, participa da ceia, de todas as atividades, e a tua vida não foi mudada? É impossível você ter uma vida com Jesus, eu estou dizendo com propriedade,
É impossível você ter uma vida com Jesus e a sua vida não ser mudada. Se não foi mudada, você ainda não encontrou com Jesus. Quando Jesus encontrou com Zaqueu, Zaqueu teve o primeiro encontro com Jesus. E a vida de Zaqueu foi mudada a partir do primeiro encontro. Jesus foi na casa dele, ele já se converteu e falou: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. O que ele estava dizendo? O Senhor entrou na minha casa, não quero mais ter problema. A minha postura diante aos meus desafios será mudada, porque a tua presença mudou o meu caráter e mudou o meu relacionamento com as pessoas. Jesus faz isso. Jesus vai na casa de Pedro, porque Pedro tem uma vida com Jesus. Jesus vai na casa de Pedro, porque Pedro não apenas passa um momento com Jesus, ele vive uma vida com Jesus. E viver uma vida com Jesus é, em todos os momentos, eu estou ao lado dele. Em todos os momentos, eu tenho ele para me auxiliar. Em todos os momentos, ele está com as mãos estendidas sobre a minha casa. Na hora do conflito, que o diabo disser: separa, não tem mais jeito para este casamento. Se Jesus estiver com você na sua casa, ele vai dizer: calma, fica tranquilo, ainda tem jeito, eu posso resolver para você. E não haverá separação. Mas os problemas crescem, porque de fato nós temos, não é todos nós que de fato vivemos uma vida com Cristo, uma vida com Deus. Eu não sei se você hoje está disposto, mas os céus colocou no meu coração, ardente está em meu coração, e o Senhor Jesus nos faz uma proposta aqui hoje, de que não é para nós vivermos com ele apenas os momentos que estamos no templo, mas ele quer que você leve ele para a tua casa, para que haja uma transformação na tua família, para que haja, quem aceita ele ir para a tua casa, levanta a mão e dá um glória a Deus aí, o mais alto que você puder, se você aceita ele. Todas as casas que ele entra, você pode não perceber, mas há uma transformação eminente. Eu já visitei casas simples, sem nenhum luxo, mas dentro dessa casa reina uma paz extraordinária. Quem já foi em lugares assim? Dá prazer de estar naquela casa. A sensação de estar naquele ambiente é gostosa, porque a gente sabe, aquela família não está sozinha. Eles são amigos de Jesus. Eles levaram Jesus para dentro da casa deles, e a paz de Cristo reina dentro daquele lar. Mas tem ambientes que você entra, tem todo o conforto, tem todo do bom e do melhor, a alimentação é top, de primeira, mas ninguém tem paz de ficar dentro daquela casa. Ninguém tem alegria de ficar dentro daquela casa. Ninguém tem prazer de desfrutar o que conquistaram de patrimônio. Ninguém tem prazer de conquistar o que eles estão ali, que eles têm ali para desfrutar. Por quê? Não são amigos de Cristo. Por quê? Não se renderam ao Evangelho. Por quê? Não vivem uma vida com Jesus. Quer ter uma vida de paz? Viva uma vida com Jesus. Quer ter uma vida de gozo? Viva uma vida com Jesus. Quer ter uma família abençoada? Viva uma vida com Jesus. Quer ter um casamento abençoado? Viva uma vida com Jesus. Porque quando os problemas vierem, Jesus vai dizer: deixa, eu estou na frente e vou resolver para você. Tenha fé, tenha paz, tenha calma, que haverá bonança dentro da tua casa. Quem recebe essa palavra, aplauda Jesus e dê glória a Deus. Aplauda Jesus e dê aleluia. A única instituição criada por Deus foi a família. E ouça o que eu vou dizer, já estou encerrando. Uma vez que o Evangelho entrou na tua casa,
os conflitos da tua casa precisam ser resolvidos. Uma vez que o evangelho entrou na tua família, a postura diante da resolução dos problemas precisa ser mudada. Uma vez que o evangelho entrou lá no teu lar, precisa haver, de fato, uma mudança de caráter em quem aceitou o evangelho. Já viu um ditado que diz que quando um não quer, dois não briga? Se você tem domínio próprio e o conflito aconteceu na sua casa, não haverá briga. Como que o evangelho entrou na sua vida e não houve mudança? Ou quem te apresentou o evangelho apresentou de maneira errada, ou você não recebeu o evangelho. Os casamentos que estão por um fio, as vidas emocionais que estão destronadas, hoje pela autoridade da palavra de Deus, eu quero liberar uma palavra do céu. Haverá paz na sua casa, haverá paz na sua vida emocional, haverá equilíbrio pelo poder de Cristo. Porque você aceitou o evangelho, haverá mudança se você permitir Jesus ir com você para a tua casa e você viver uma vida com Ele. Mas é uma permissão sua, é uma aceitação sua. Você precisa dizer: Jesus, vem comigo para minha casa. Jesus, eu quero ter uma vida ao teu lado. A tua família não vai fracassar, o teu casamento não vai acabar. Você não nasceu para ser infeliz. Você não nasceu para viver aprisionado neste rancor. Não! O Espírito Santo vai te ajudar a liberar perdão e arrancar a barreira que impede você alcançar a felicidade plena em Cristo. Você que acredita nisso, fica de pé dando glória a Deus e dando aleluia. Pode aplaudir o Senhor porque Ele merece. Pode aplaudir o Senhor que Ele é maravilhoso. Você precisa viver de fato o evangelho. E você precisa viver uma vida com Jesus, não passar um momento com Ele. A família de Pedro, no caso a sua sogra, foi beneficiada porque Pedro tinha uma vida com Jesus. A família de Pedro foi beneficiada porque Pedro, ele não apenas vivia um momento ao lado de Jesus, não, ele de fato aceitou o evangelho que Jesus apresentava e apregoava, e ele teve a tua casa beneficiada. A tua família hoje, pelo poder de Cristo, vai ser beneficiada se você fizer uma amizade com Jesus. Feche os teus olhos.